O tema do vídeo de hoje é: Jesus é o pão da vida para todo aquele que nele crê. Nesta manhã, estava hoje meditando, orando ao Senhor, e o Senhor falou no meu coração a respeito do pão da vida, porque a gente fica pensando muitas vezes, e eu pensando aqui, orando a respeito de uma situação a qual muitas pessoas passam na vida, e o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, que Ele é o pão da vida. Então vamos abrir nossas Bíblias em João 6. A gente vai em João 6, do 22, no versículo 22, a gente vai ler do versículo 22 até o 35. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entraram com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberiade, perto do lugar onde comeram o pão. E havendo o Senhor dado graça, e vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram a eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: Na verdade, vos digo que me buscai, não me buscai pelos sinais que viste, mas porque comeram do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para que a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, a Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, o que faremos para que executamos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: A obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazer tu para que vejamos e creamos em ti? O que opera tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: Na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe diz: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor e bendito é o nome do Senhor. Nesta noite, vamos glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vendo aqui o que a palavra do Senhor fala a respeito do pão da vida. Jesus começou, a gente viu ali que Jesus, essa grande multidão que estava seguindo Jesus. Porque a gente vê que logo essa multidão, Jesus tinha feito
anteriormente um milagre da multiplicação dos pães. Então aquela multidão começou a seguir Jesus. Começaram a seguir Jesus. Não, eles seguiam Jesus não era pelos milagres, pelo sinal que Jesus tinha feito, mas eles seguiam Jesus porque eles comeram e ficaram saciados. Quantas pessoas não estão seguindo Jesus dessa mesma forma? Não pelo sinal, mas pelo pão. O pão que perece. Mas o que Jesus fala? A gente vai ver bem aqui no capítulo 22. No capítulo 26. E Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeram do pão e vos saciaste. Ficaram saciados. Ficaram saciados, então começaram a buscar Jesus. Começaram a buscar Jesus e hoje em dia a gente vê. E hoje de manhã cedo, o Senhor eu estava meditando na palavra do Senhor, estava orando o Senhor. Estava orando o Senhor e eu comecei a orar o Senhor. E o Senhor falou comigo a respeito dessa palavra, a respeito do pão. Quantas pessoas estão presas na vida buscando o pão que perece? Quando Jesus começou a falar a respeito do pão para aquele povo ficaram admirado. Então começou uma conversa ali entre Jesus e aquele povo. E Jesus começou a explicar para aquele povo que ele era o verdadeiro pão do céu. Somente Jesus pode nos saciar. Dá um exemplo bem aqui agora. Quantas pessoas, muitas vezes um exemplo que eu vou dar é um exemplo próprio da minha vida, né? Que a gente tem que falar daquilo que a gente vive, daquilo que a gente está passando. A gente tem que falar sempre daquilo da nossa vida, daquilo que Jesus tem operado na nossa vida. Nós não podemos falar de outra coisa. Primeiro a gente tem que falar daquilo que Jesus faz na vida da gente. E a gente passa muitas lutas, muita dificuldade. E cada dia você é aperfeiçoado pelo Senhor Jesus Cristo. Então muitas coisas acontecem nas nossas vidas para o nosso próprio bem. E a gente não entende. A gente não entende muitas vezes e a gente começa a murmurar e a gente começa a reclamar, mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor, daquele que crê no Senhor. Então o Senhor começou a revelar a mim, no meu coração, começou a revelar que quantas pessoas estão mendigando pão na terra, quantas pessoas estão oprimidas, estão tirando, muitas pessoas se matam, tirando as suas próprias vidas pelo pão que ele está necessitando do pão. Nós sabemos ali, quando Satanás, quando Jesus foi para o deserto, e ali ele foi tentado pelo inimigo, né? E o inimigo falou para ele, se ele prostrasse diante dele, ele daria a cidade para Jesus, daria tudo para Jesus. Mas o que Jesus disse? Está escrito, nem só do pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só do pão, desse pão que o mundo oferece, desse pão que muita gente está preso nesse pão. Vamos continuar aqui. Então Jesus falou, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
Jesus falou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Comida que permanece. Qual a comida que permanece? Esse pão que ele estava entendendo que era o pão da vida, que era o pão dado pelo mundo. O pão dado pelo mundo. Mas Jesus não estava falando desse pão. Jesus estava falando de si próprio. Jesus estava dizendo que ele era o pão. Que ele era o pão verdadeiro. Que Jesus, ele é o pão. Jesus é o pão que nos sacia. Somente Jesus pode saciar a nossa vida. E o Senhor continuou falando comigo e dizendo que nós não devemos mendigar o pão do homem. Porque muitas vezes você está num relacionamento, ali, nesse relacionamento você está sofrendo, você está passando por luta, por dificuldade, mas muitas vezes você está preso ali naquele relacionamento. Por quê? Pelo pão. Quantas mulheres estão sofrendo? Quantas mulheres sofrem? Ali segura, ali presa pelo pão que perece, pelo pão que será destruído. Quantas mulheres não estão mendigando pão? Mendigando pão. Quantas pessoas no mundo têm mendigado pão? Tem muito relacionamento que está passando por crise, passando por luta, mas Deus está dizendo para você, saia deste lugar, mas você fica presa neste lugar, preso vivendo uma vida que não é para você viver. Você tem medo de sair. Você tem medo de sair. Você fica preso no materialismo. Mas não é isso que Deus quer para você. Jesus não quer isso para você. Deus não quer que você fique preso pelo materialismo, pelo pão que perece. Mas Jesus tem o melhor para você. Jesus tem o melhor para você. Jesus tem o melhor para a sua vida. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim jamais terá fome. Jamais terá fome, jamais terá sede. Então nós devemos se saciar, acreditar e confiar que somente Jesus é o pão que sacia. Somente Jesus Cristo é o pão que sacia. E ele pode dar a vida eterna. Ele diz trabalhar pelo pão que permanece. O pão, ele era o verdadeiro pão. Como ele diz assim, trabalhar não pela comida que perece. Porque nós sabemos que tudo vai perecer neste mundo. Tudo é passageiro neste mundo. Mas ele diz, mas trabalhai pela comida que permanece. Qual é a comida que permanece para sempre? É as coisas espirituais. A palavra do Senhor diz, o céu e terra passará, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Então você tem que trabalhar pelas coisas espirituais, se esforçar pelas coisas espirituais, as coisas de Deus, não pelo aquilo que vai perecer um dia. Tudo isso, tudo no mundo vai perecer um dia, tudo passa. Tudo passa, tudo que há no mundo um dia vai passar. Mas Jesus continua para sempre. E disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus?
Disseram-lhe, pois, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então, qual é a obra de Deus? Qual é o trabalho de Deus? É que você creia naquele que Deus enviou. Quem Deus enviou? Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que Deus enviou ao mundo para pagar o pecado pelo mundo. É isso que ele está dizendo. Creia a obra de Deus. O que Deus quer que você faça é isso. É tão leve. É só crer naquele que foi enviado por Deus, que é Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Disseram-lhe, pois, que eles falaram, e que sinal, pois, fazer tu para que vejamos e creamos em ti? Que opera ti? Aquela multidão lá atrás viram o que Jesus fez. Mas mesmo eles vendo o que Jesus tinha feito, eles continuavam na incredulidade. Estava cego espiritualmente. E quantas pessoas estão cegas espiritualmente? Deus está fazendo grandes coisas na vida dele e ele continua cego. O mundo em si está cego. E aquela multidão, esse que está falando, é muita multidão. Diz, que sinal é este? Pedindo para Jesus fazer um sinal. Já tinha visto sinais que Jesus tinha feito. Já tinha visto que Jesus tinha multiplicado os pães. Que Jesus tinha feito um grande milagre ali, saciando aquela grande multidão. Então aquele povo todinho estava seguindo Jesus, é por aquele pão, pela comida. Quantas pessoas estão seguindo Jesus, buscando o pão que pula de um lado para outro? Chega numa igreja, aqui não tem meu milagre. Vamos para outra igreja, que lá hoje eu vou receber minha bênção. Hoje eu vou receber a minha bênção. Hoje eu quero a minha bênção. Tem muita gente que quer só a bênção, mas ele não quer o abençoador. Tava no meio da multidão, querendo a bênção. Mas aquele povo estava ali querendo a bênção, querendo comer. Mas não queria aquele que abençoava. Pessoas dizem, eu tenho fé em Deus sim. Por que tem fé em Deus? Diz, eu tenho fé em Deus. Porque Deus é comigo, porque Deus me abençoa. Deus me deu um carro. Deus me deu uma casa. Deus me deu uma moto. Então eu tenho um carro. Eu tenho toda a riqueza deste mundo. Mas isso é o pão que vai perecer. Louvado seja o nome do Senhor. É o pão que perece. Mas Jesus disse que nós devemos trabalhar pelo pão, não se agarrar nas coisas deste mundo. Não acreditar que esse pão que o mundo está oferecendo vai saciar a sua fome, a sua sede. Porque não vai. Quem sacia a nossa sede é o pão que desceu do céu, é Jesus. Somente Jesus pode saciar a tua sede. Jesus sacia a nossa sede. Só Ele pode tirar essa sede. Sede, como Jesus fala ali na frente, sobre a água e o pão. Que Ele vai falar, continua, se você meditar o versículo todo de João 6, você vai ver ali a explicação que Jesus vai dizer que Ele é o pão, que Ele é a água. Não é o pão que o mundo oferece, mas é o pão que permanece. E o pão é a vida eterna. Se você comer esse pão, se você crer em Jesus Cristo, você terá a vida eterna.
Então o pessoal pedia um milagre. Que milagre? Opera tu. Já tinha visto. Olha a incredulidade. E quanta gente tem na incredulidade. Tanta gente está com o coração endurecido na incredulidade. Está vendo Jesus fazendo milagre e ainda está dizendo, Senhor, faz o milagre. Jesus faz o milagre. Jesus está fazendo, Deus está fazendo. Mas a incredulidade, a cegueira espiritual impede que você vê aquilo que Jesus faz na sua vida. Mas Jesus continuou. Aí eles falam, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus lhe deu a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele estava falando de quê? Do maná do deserto, dizendo que Moisés, Deus tinha dado pão para Moisés. Ele disse, na verdade, não foi Moisés que deu o pão para vocês, mas foi o meu Pai que está no céu. O verdadeiro pão sou eu. Eu é que sou o pão. Jesus falava que ele é que era o pão. O verdadeiro pão que desceu do céu é Jesus. Não era aquele pão, não era o maná, porque ele fala, eles comeram pão e morreram. Porque aquele pão que ele estava falando não era o pão, aquele pão que o povo comeu, era um pão para saciar a nossa carne. Mas Jesus quer que você coma é o pão que sacia sua alma, seu espírito. É esse pão que Jesus oferece. Então, aquele pão que ele disse aqui, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. É Deus, deu Jesus Cristo. O verdadeiro pão do céu é Jesus Cristo. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Desceu do céu e dá vida ao mundo. Porque Jesus amou o mundo de tal maneira, a palavra do Senhor diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas permanece para sempre. Então é Deus que deu o verdadeiro pão do céu. E ele é o pão que dá vida pelo mundo. Então eu quero deixar nesta noite para você, meu amado. Você que está aí me ouvindo, você que vai me ver, que você busca o pão. Mas não o pão que perece. Não o pão da bebedeira. Não o pão da droga. Não o pão da prostituição. Porque tudo isso é loucura. Mas busca o pão que permanece, que é Jesus Cristo. Que essa é a vida, da vida eterna. E esse pão permanece para sempre. É esse pão que Jesus quer dar para você. Em nome de Jesus Cristo. Esse pão que sacia a tua alma, sacia o teu espírito. Essa água que tu vai beber desta água. Quem é esta água? É Jesus Cristo. Nunca mais você vai ter sede. Se você comer desse pão, que é Jesus, nunca mais você vai ter fome. Mas se você comer a água que você bebe fisicamente, você bebe, logo, logo você tem sede. Mas Jesus disse, mas a água que eu te dou permanece para sempre. O pão que você come sacia a tua fome para sempre. Mas o pecado, quanto mais você peca, mais você quer pecar. É o pecado que destrói. O pecado é que afasta o homem de Deus. É o pecado. É a iniquidade do coração do homem. É a dureza do coração do homem. Mas hoje, nesta noite, Jesus te chama. Jesus te chama
a se reconciliar com Ele, a fazer uma aliança com Ele. Te chama a provar do verdadeiro pão. Em nome de Jesus, abra o teu coração. O Senhor diz, quando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o coração. Aquele povo lá de Israel, aquele povo que estava no deserto, eles viram os milagres. Eles viram aquilo que que Deus tinha feito por eles. Mas eles endureceram o coração. Murmurava. E o Senhor diz, por isso jurei que não vão entrar no meu descanso. Porque viram, mas não acreditaram que Jesus era o Salvador. Então abre o teu coração nesta noite, meu amado. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque Deus quer fazer grandes coisas na tua casa, na tua família. Fecha o teu olho nesta noite. Te curva aí onde você está. Porque Deus vai te visitar nesta noite. Fazer grandes coisas, Pai amado, Pai santo. Em nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa nesta noite. Visita essa casa. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, a delegacia. Visita, meu Senhor, aqueles que estão encarcerados. Visita, meu Senhor, aqueles que estão no leito da enfermidade. Em nome de Jesus, aqueles que estão presos no alcoolismo, aqueles que estão presos na prostituição, aqueles que estão presos na droga, aqueles que estão buscando o pão que perece, meu Pai. Em nome de Jesus, mas que o Senhor possa abençoar essa pessoa, quebrando as correntes, tirando as vendas dos seus olhos. Em nome de Jesus, que a venda dos seus olhos seja tirada nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E que toda honra seja dada ao Senhor Jesus. E toda glória. E eu agradeço em nome de Jesus por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha casa. Porque mesmo passando por luta e dificuldade. Porque todos nós passamos por luta e dificuldade. Na terra. Somos traídas. Somos humilhadas. Somos maltratados. Mas o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Ele nos sacia, Ele nos dá alegria. Por isso, vai buscar Jesus na tua vida, que esse é o pão verdadeiro. Quero agradecer em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus.